Vamos lá, meus irmãos, graça e paz. Vamos iniciar mais uma aula da ETBN. Nós vamos estudar livros poéticos. E hoje, graças a Deus, temos uma professora, pastora Letícia, formanda em teologia. Aí é uma teóloga agora da Unigran. Então, Deus abençoa a vida de vocês e todos que estão participando. Vamos iniciar com uma oração. E aí, manda brasa, pastora, tá? Vamos então orar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Deus, agradecemos pela oportunidade, Senhor, de aprender da Tua palavra, Pai. Aprender tantas coisas, Senhor, importantes, ó Pai, do contexto, Pai, da história, de quando foi escrito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ilumina a mente, Senhor, da pastora Letícia, Pai. Traga sobre a mente dela, Senhor, como uma professora agora, Senhor, um ensinamento bíblico sobre a sua vida, Pai, para que ela tenha sabedoria, Pai, e o conhecimento que ela adquiriu, ela possa transmitir para a glória do Teu nome a esses alunos. Amém. Amém? Deus abençoa. Manda brasa, pastora. A Cat vai sentar aqui, tá bom? Pode abrir seu áudio. Olá, pessoal, boa noite, a paz. Estão todos me ouvindo? Sim? Todo mundo ouvindo? O som tá legal? Tá baixo? Vocês podem me falar? Ok. Eu quero primeiramente dizer que é uma honra estar aqui junto com vocês, podendo contribuir com o conhecimento de vocês, podendo também aprender juntamente com vocês. Eu gostaria de agradecer ao pastor Marcos pelo convite, pela insistência, porque se ele não tivesse insistido, eu teria fugido mais uma vez. Quero dizer assim que vocês estão de parabéns por estarem perseverando, mesmo diante das nossas situações, né, a circunstância que nós temos vivido, vocês têm sido a diferença, vocês não têm parado, né, e isso é louvável. Quero dizer assim que vocês estão de parabéns mesmo, não estão desistindo do propósito de vocês, de buscar conhecimento, de se aprofundar nas escrituras sagradas, de cumprir o propósito pelo qual vocês foram chamados, convidados. E eu como a irmã mais nova de vocês, eu gostaria assim de poder contribuir um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado, né? Eu não digo nem a teologia, porque a teologia em si ela vai formar uma base, mas a verdadeira sabedoria vem do alto. A gente tem que buscar essa sabedoria. E diante dessa sabedoria nós vamos conquistar coisas grandes no Senhor. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos começar, né, com os livros poéticos hoje. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês os slides do livro. Vocês tendo alguma dúvida, de repente, que surgir durante eu estiver falando, vocês podem tirar o áudio de vocês e podem perguntar, questionar, tá bom? Sem problema nenhum. Se eu não souber responder, eu peço ajuda aos meus amigos universitários pastores. Ok? Vamos lá, então. Todos estão vendo? Tá dando para ver? Ok. Então, nós vamos estar estudando os livros poéticos, Sabedoria, Alegria, Poesia para a Vida. Esse livro é do João Moreno, da IBAD, né? Da Escola Teológica IBAD. E esse livro, ele tem ensinos perfeitos. Eu, sinceramente, eu fui totalmente ministrada, assim, com tudo que o Senhor, assim, com todos os ensinos que conteve no livro de Jó. Iniciamos no livro de Jó, mas eu já fui totalmente ministrada.
A teologia em si, eu vou, assim, dar um testemunho breve para vocês em relação à teologia. Quando eu comecei a cursar teologia na Unigran, e eu gostaria de dizer que é bem diferente do curso de vocês, eu acredito que aqui vocês vão sair melhores preparados, muito, muito bem preparados, inclusive. Aqui a gente faz o quê? Dá aquela explanada na Bíblia. A teologia da universidade, ela é aquela coisa assim mais superficial, não tem esse aprofundamento, né, que nós estamos tendo dentro desse curso de teologia que a Boas Novas tem oferecido. Então, dentro desse ensino de teologia que eu tive uma ânsia muito grande de conhecer mais sobre Deus, de saber mais sobre as escrituras sagradas, e foi isso que me motivou a eu fazer a teologia. E uma das coisas que eu sempre ouvia é que a pessoa que faz a teologia, ela fica cética, ela esfria na fé, muitas vezes ela já não é mais ministrada da mesma forma como antes, né? Eu ouvi muito isso, muito. E, inclusive, assim, muitas pessoas me questionavam por que eu escolhi esse curso, por que dentro de várias faculdades que eu poderia estar fazendo, por que eu escolhi teologia, já que até então eu era ordenada pastora, né? Na igreja onde nós congregávamos não tinha esse critério que você deveria ter teologia para você ser ungida pastora, vamos dizer assim. Mas eu tinha essa ânsia, esse anseio muito grande de querer conhecer mais do Senhor. E eu confesso para vocês assim que enquanto as pessoas falavam mal, falavam contra, né, discordavam o fato de eu estar fazendo teologia, eu era assim totalmente, eu me permitia ser tocada, eu me permitia ser ministrada pelo Senhor em cada tema que era falado. E detalhe é que, como eu disse, não era tema sobre as escrituras, assim, era tema sobre as escrituras, mas não era um aprofundamento sobre as escrituras, né? Nós abordávamos vários aspectos, vários assuntos, era mais relacionado na parte, assim, vamos dizer assim, histórica, não era assim diretamente da palavra revelada, sabe? E eu me permiti deixar ser ministrada pelo próprio Senhor. Os professores, eles foram só instrumentos, eu deixei o Senhor usar cada um deles. E, inclusive, tinha até um padre que deu uma disciplina. E, por incrível que pareça, ele foi muito usado naquele momento para ser um canal de bênçãos na minha vida, através daquele assunto que ele lecionou. Foi perfeito. Eu posso dizer para vocês assim que a minha caminhada de 3 anos estudando teologia foi algo assim surpreendente. Eu cresci muito durante esse período. E eu gostaria assim de falar para vocês, como eu disse antes, vocês estão de parabéns de não querer ficar no raso, vocês querem ir para o profundo. Eu acredito que isso agrada o coração do nosso Deus. Então, vamos lá. Eu disse que ia ser breve e vai ser breve. Eu não sei se eu vou conseguir ser breve no livro, mas no testemunho eu tive que ser. Então, a gente vai começar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu estou com um computador diferente. Ah, tá. Já falei. Então, os livros poéticos. Nós vamos começar pelo livro de Jó, né? Jó. O título é Jó, Sofrimento, Fé e Adoração. Nós vamos falar sobre esses 3 principais aspectos dentro do livro de Jó. O livro de Jó é um livro para você acompanhar, assim, com muita oração e, assim, atento mesmo, com o espírito aberto para receber realmente assim as revelações de Deus, o que o Senhor quer nos mostrar através dele. Eu sugiro para vocês que não fique apenas no livro, no nosso livro, né? Não fique apenas no nosso livro, mas que vocês possam ler o livro e ter também, se você já leu o livro de Jó, leia novamente,
né? Enquanto você estiver acompanhando o livro de Jó, esteja com a sua Bíblia também aberta para você acompanhar ali as partes que é citada, né, no decorrer do livro. Vocês vão ver assim que Deus tem revelações surpreendentes. Eu mesmo fui tremendamente abençoada com esse livro. Mais uma vez, né? A palavra do Senhor se renovou na minha vida mais uma vez e eu fui assim extremamente abençoada. Este livro apresenta o sofrimento de um homem temente a Deus, que mesmo sendo íntegro, foi assolado por um plano diabólico que fez perder não só os seus bens materiais e sua família, como também sua saúde. Essa história fantástica deve ser estudada com profunda devoção e dedicação para que os estudantes possam compreendê-la e fortalecer a sua fé. Então, os livros poéticos, eles são divididos em 2 grupos. O livro de sabedoria, que está o livro de Jó, de Provérbios e Eclesiastes. E o livro Ínicos, que o próprio nome já diz, né? São os livros Salmos e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né? Esses livros, eles foi feito para adoração mesmo, para o louvor da glória do Senhor. Ok. Então, assim, eu não sei se você já teve esse questionamento quando você leu o livro de Jó. Eu acredito que a maioria das pessoas que leem o livro de Jó acaba ficando, né, com esse questionamento dentro de si. Como pode um Deus onipotente permitir que Satanás toque em seu servo? Como que pode um homem íntegro, como Jó era citado, né, como Jó foi citado, como pode um homem justo, um homem reto, um homem respeitado como Jó passar por tantas situações de sofrimento como ele passou, como é relacionado no seu livro? Vocês já perguntaram sobre isso? Vocês já questionaram? Inclusive, esses questionamentos que nós fazemos, ele pode trazer 2 situações. Ou ele pode nos tornar um crítico de Deus, ou pode nos tornar um cético, por não entender ou aceitar que um homem como Jó, respeitado pela sociedade, reto, justo, viesse passar por tamanho sofrimento. Então, ou a gente aprende um pouco agora, assim, ou nós vamos aprender muito mais sobre Deus, ou nós vamos nos tornar céticos por não entender qual foi a vontade do Senhor ao apresentar o livro de Jó para nós, né? A fé, a aprovação dele, né? A datas, o título, eu vou estar percorrendo, vocês podem estar acompanhando no livro, tá? Eu vou estar agora na página número 18. Nós vamos para o tópico 1.1. Se vocês não estiverem me ouvindo ou tiver alguma coisa, vocês podem me interromper, ok? Pode abrir o microfone. Fiquem à vontade. Então, o título, a data e a autoria de Jó. Vocês vão me ver olhando para baixo porque eu tive que anotar tudo, tá, gente? Infelizmente, eu estou num tempo assim de bastante coisa para me decorar, para mim tá tudo bonitinho aqui dentro. Eu tô com um delay, eu tô com meio lenta, mas assim, eu vou fazer o meu melhor para vocês entenderem certinho. Então, o título, a data e a autoria de Jó. Alguns estudiosos, eles fazem menção que o livro de Jó é um livro poético, e dessa forma, eles querem dizer que Jó não existiu, né? Foi apenas um personagem alegórico. Eles tiram totalmente a historicidade do livro e eles não têm embasamento bíblico para fazer isso, né? Porque o próprio Deus, no texto de Ezequiel 14, nos versículos 14, 18 e 20, ele dá testemunho da existência de Jó.
Então, alguns historiadores, eles querem dizer que Jó foi só um personagem, que o livro de Jó é como se fosse uma... Perdão, gente. Como se fosse uma novela, uma novela romântica. Então, assim, que o livro de Jó, ele não existiu. Porém, eles não têm embasamento bíblico. E nós temos embasamento bíblico, até mesmo por causa que o próprio Deus, ele deu, né, testemunho sobre o livro de Jó. E ele ainda fala, né, durante o texto de Ezequiel, ele cita Noé, Daniel e Jó, o quanto eles eram homens justos e dignos de serem salvos. Então, se Jó não tivesse existido, dificilmente Deus, o próprio Deus, faria citação, né, dele na Bíblia. O local dos acontecimentos. Não há consenso entre os historiadores sobre o acontecimento de Jó. Então, fica difícil eles darem uma data exata, mas eles acreditam que foi no período patriarcal, de 2000 a 1700 a.C., na época de Abraão, Isaac e Jacó. O local de acontecimento e a autoria do livro, Jó, ele viveu na terra de Uz dos Caldeus, cidade do sul de Edom. E pela falta de registro, fez com que a autoria do livro de Jó fosse considerada anônima. Porém, existe alguns historiadores, estudiosos, que eles atribuem essa autoria ao rei Salomão, a Neemias, a Esdra e a Moisés. Porém, eles chegaram a um consenso que a pessoa mais ideal que poderia ter escrito o livro de Jó foi Moisés, por ele ter vivido próximo a Edom durante 40 anos. A natureza do livro. Jó é considerado pela tradição judaica e pela maioria dos teólogos um livro de sabedoria, pois apresenta grandiosas lições para a vida do homem. Eu posso dizer para vocês que é grandiosa mesmo, porque... Bom, eu não vou abreviar a história, né? Mas no decorrer da história, gente, se a gente não tirar um aprendizado da história, da vida, de fé de Jó, assim, é só se a gente ler como um livro mesmo. É impossível a gente não aprender algo sobre a história de Jó na palavra do Senhor. Voltei, vou ter que aprender aqui. Então, no tópico 1.2, Jó, um grande conflito teológico. Como eu disse para vocês, toda essa dificuldade que a gente tem de permitir, de entender por que Deus permitiu que Jó, sendo quem ele era, sofresse tudo que ele sofreu, no decorrer dos estudos nós vamos ver que até mesmo o sofrimento de Jó foi uma manifestação de cuidado e amor de Deus sobre a vida dele, né? Então, o livro de Jó, vou ler aqui, o livro de Jó, na maioria das vezes, é incompreendido por se tratar de um relato sobre o sofrimento de um justo. Quem que vai entender, né? Você lendo sem buscar entendimento no Senhor, como que pode um homem viver como ele viveu e ainda assim sofrer da forma que ele sofreu, né? Então, esse livro, ele causa grandes conflitos teológicos, né? Porém, cada um deles há uma resposta divina e teológica, as quais serão analisadas ao longo desse livro. Então, nós vamos entender um pouquinho, entender por que, né, dessa situação ter acontecido. Qual era o propósito do Senhor em permitir que Jó passasse por tudo que ele passou? Os objetivos do livro. Eu destaquei, na verdade, o livro destaca, né, 3 objetivos. Responder ao problema do mal, né? O problema mais difícil para a teologia é responder o problema do mal. Quem criou o mal e por que Deus permitiu que o mal existisse? No decorrer, né, da busca de vocês, no decorrer do ministério de vocês vão encontrar pessoas que vão te questionar
Mas por que que Deus permite o mal? Por que que Deus permite pessoas sofrerem? Por que que Deus permite certas situações a certas pessoas, né? Então, assim, vocês como futuros teólogos, né, pastores, líderes de ministérios, vocês vão se decorrer, vão se deparar com pessoas que vão fazer esses questionamentos a vocês, né? Para alguns estudiosos, afirmam que Deus é o responsável pelo mal. Outros afirmam que o bem e o mal convivem eternamente em oposição um ao outro. Porém, todos esses pensamentos não têm respaldo bíblico. Então, aquilo que foge da palavra do Senhor não é verdade para nós, né? Então, eles podem pesquisar, eles podem estudar o quanto eles quiserem, mas não tendo respaldo bíblico é inútil a busca deles, né? Vemos que Satanás age com o mal, com o sofrimento, e Deus com sabedoria e com seu poder, anulando todo o mal. Então, durante toda essa história, a gente vai se deparar com essa situação. Satanás tentando Jó, tentando de todas as formas, e o Senhor, ele anula simplesmente o mal, todo o mal com o seu poder. Da fé em um ser humano. Podemos observar as ações e as reações de Jó no decorrer da história, mesmo em sofrimento, sendo criticado, sendo acusado pelos seus amigos, ele faz Bildade e Zofar. Jó, por sua vez, respondia mostrando sua inocência e a sua fé em Deus. Em todo tempo, ele mostrava que ele não... Enquanto os amigos acusavam Jó de ter pecado contra Deus, porque era incompreensível, assim, aos olhos humanos, entender o que acontecia com Jó. Então, os amigos de Jó acusavam ele, né, de ter pecado contra Deus. E Jó, por sua vez, ele simplesmente tentava demonstrar a sua inocência e ainda assim mostrar para eles a sua fé inatingível, inabalável, né? Jó refuta seus amigos por acusá-lo de pecado, questiona Deus sobre as razões de seu sofrimento e demonstra uma fé inabalável, onde adorava a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Gente, sinceramente, nós reclamamos por tão poucas coisas, né? Jó, enfrentando tudo que ele enfrentou, ele ainda assim, ele não confrontava Deus. E muitas vezes nós, no nosso decorrer, no nosso dia a dia, através das situações que acontecem na nossa vida, a gente, às vezes, por muito pouco, questionamos Deus, né? Blasfemamos contra Ele, tiramos a grandeza de Deus para a devida situação, né? Colocamos como se Ele não fosse capaz de resolver tal coisa. Eu sou capaz, Deus não é capaz, né? E Jó, enfrentando tudo que ele enfrentou, ele continuou com a sua fé inabalável, inabalável. Nós vamos ver o porquê dessas coisas. Por que Jó teve essa fé inabalável? Como que Jó conseguiu ter essa fé inabalável mesmo passando por tudo que ele passou? Outro objetivo do livro é sondar os ministérios e as reações de Deus diante do mal. A apresentação essa parte, ela apresenta as reações do Eterno. Seu silêncio diante do sofrimento de Jó, o silêncio fez com que Jó expressasse os seus sentimentos, enriquecendo o livro. Então, enquanto Deus se calava diante da situação de Jó, ele manifestava o seu sofrimento. E isso fez com que o livro de Jó tivesse esse desenvolver todo, sabe? Como se ele expressasse assim, a vida de todos os seres humanos, né? As questões que cada ser humano passa em decorrência a uma dor, a um sofrimento, né? Dessa forma, podemos compreender como Deus age quando é questionado pelos seus servos. Ele age com benevolência, com poder e sabedoria.
Ele revela também a psicologia de Deus durante as crises humanas. Enquanto Jó desejava a morte, Deus revela a sua onipotência, onisciência e onipresença. E a sabedoria em 71 perguntas que ele fez a Jó. Então, enquanto, né, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali com Jó, Deus ele mostrava todo o seu poder, toda a sua sabedoria, né? A gente vai ver no decorrer, essas 71 perguntas fizeram com que o poder de Deus, a manifestação de Deus, assim, fosse totalmente explanada, mesmo que através de perguntas. Os questionamentos de Jó. Jó fez 3 grandes questionamentos. O primeiro, por que ele nasceu? Ele estava motivado pela dor. Ele amaldiçoava o seu dia, o dia do seu nascimento, mostrando tristeza por ter vindo ao mundo para sofrer. Eu acredito que essa atitude de Jó é de qualquer ser humano que se encontra, né, em determinada situação semelhante ou até mesmo a mesma que Jó. Eu acredito que qualquer pessoa faria o mesmo. Então, eu acredito que por isso também Deus ele agiu com benevolência com Jó, né? O segundo questionamento de Jó é por que ele não morreu logo após o parto? Ele questionava que por que Deus não permitiu que ele morresse logo após o parto, porque assim evitaria todo esse sofrimento na vida dele durante aquele período que ele estava vivendo ali de dor. E o terceiro é por que Deus mantinha ele vivo. Então, nesse momento, a gente percebe que o sofrimento dele era muito grande e ele já ansiava pela morte. Esse sentimento, ele assola qualquer ser humano, como eu disse, né? Que se encontra em tristeza, dor e desespero. Vocês podem ler e explanar melhor no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 20 ao 26. Agora a gente vai passar para o capítulo de número 2. Até aqui tudo bem? Beleza? Então a gente vai agora para o capítulo de número 2, na página 23. A casa do oleiro. A casa do oleiro. Analisaremos nesse capítulo as causas do sofrimento de Jó, a visão deste servo de Deus e de seus amigos sobre esse assunto. No tópico 2.1, a fidelidade e a prosperidade de Jó. O sofrimento de Jó ultrapassou o limite da compreensão humana, causando diversos questionamentos, até mesmo por quem Jó era diante de Deus e da sociedade. Gente, vocês estão ouvindo esse som? Você sim, né, Cash? Você está do lado? Vocês estão ouvindo esse som que passa na rua? Dá para ouvir? Ai, que pena. Vamos lá, então. A fidelidade e a prosperidade de Jó. O próprio Deus, ele testificou sobre Jó a Satanás, né? Sobre a qualidade de Jó e que não havia na época ninguém semelhante ao seu servo. Então, o próprio Deus, né, ele teve um momento onde ele dialogava com Satanás e ele testemunhava que naquela época não havia ninguém igual a Jó. Ninguém tinha a justiça de Jó. Né? Ninguém se comparava à grandeza daquele homem. Ele era respeitado, ele era um homem onde os príncipes se calavam para ouvi-lo. Então, assim, Deus, ele falava de Jó eu acredito, com muito orgulho, né? E a justiça de Jó é louvada no livro que afirma que ele se cobria de retidão e de justiça.
Além das qualidades que o livro apresenta, além dessas qualidades, né, que eu já disse, que Deus engrandecia, Deus testificava sobre Jó, ele também faz uma explanagem sobre quem Jó era como qualidades familiar. Por exemplo, Jó, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E fala que ele era um pai intercessor. Ele intercedia a Deus pelos seus filhos. Ele fazia ofertas de sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. Então, Jó, ele era um pai excepcional, um exemplo de pai, né? Um pai intercessor. Fala também que Jó era um homem muito próspero. Ele era o mais rico do Oriente. Eu lendo essa parte, eu até dei risada, né? Eu falei, eu vou falar, vou fazer eles rirem um pouquinho. Eu me sinto rica tendo 7 Rottweiler. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi, 500 juntas, um grande número, 500 jumentas e um grande número de servos. Ele tinha muitos servos. E dizia que em seu caminho era regado por leite. Não tem nem o que dizer, né? Diante de toda essa grandeza, era mesmo. Ele era um homem sábio, como eu disse, até os príncipes se calavam para ouvi-lo. Ele era justo, respeitado, ele respeitava os direitos dos trabalhadores, ele era respeitado por jovens e por velhos, vivia como rei entre seu povo. Essa parte vocês vão encontrar em Jó 29, nos versículos 7, 8 e 25. Então, assim, a gente olhando assim a grandeza de como era esse homem, né? Como que era a integridade desse homem, quanto abençoado ele era. E aí vem o sofrimento de Jó. Jó sofreu em todas as áreas da sua vida, em todas. Diante de todo esse sofrimento, porém, diante de todos esses sofrimentos, podemos afirmar que ele experimentou o cúmulo da perca. Eu acredito que realmente é o cúmulo da perca. Você perder tudo que você tem, você perder tua família, perder teus filhos, perder tudo. É o cúmulo da perca. Acredito que a maioria do ser humano ia realmente clamar pela morte, né? Não precisaria nem de Satanás ter tocado em Jó pela segunda vez. Acho que se acontecesse algo semelhante comigo, eu acredito que eu clamaria a morte antes mesmo de ser tocada na minha pele, nos meus ossos, né? Então, assim, mais uma vez a gente vê a grandeza desse servo de Deus. Embora Jó tivesse tantas qualidades, essas qualidades elas não foram suficientes para livrá-lo de tamanho sofrimento. Porém, a causa estava no mundo espiritual, onde Deus dialogava com Satanás sobre o seu servo, como eu disse para vocês, né? Em Jó 1:8 mostra, né, o diálogo que Deus teve com Satanás. Fala assim, disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em resposta, Satanás ele replica que Jó só servia ao Criador por ter sido abençoado e que queria provar a Deus isso, que se ele tocasse no que Jó tinha, ele veria que Deus estava enganado sobre o seu servo, né? Que ao momento que ele tocasse nos bens que Jó tinha, ele blasfemaria contra Deus, né? E dentro disso, a gente precisa observar 3 coisas. A primeira é que Satanás observa os servos de Deus para achar falha neles, né? Então, Satanás, ele nos observa, ele só espera uma brecha para agir em nossas vidas, né? A segunda
é que Deus é sabedor de todos os atos do diabo, ou seja, não existe nada que Satanás venha querer fazer que Deus não saiba, que ele possa, por exemplo, esconder de Deus quais são os interesses dele. Então, não há nada que fica em oculto para Deus, né? E a terceira é o Senhor, às vezes, permite que o pai da mentira toque nos seus servos mais fiéis. E isso a gente vai entender o porquê, né? Por que que Deus permite? Por que que Deus faz com que essas coisas aconteçam, né? Agora também a gente vai fazer uma explanada do sofrimento de Jó, bem resumido, bem breve também. Vamos ver que o sofrimento de Jó se deu em 2 etapas e em 4 locais diferentes, né? Essas coisas aconteceram praticamente no mesmo instante, no mesmo momento, na mesma época, e de uma forma que a notícia chegou uma em seguida da outra, né? Não teve tempo para ele se recuperar de uma situação e vir passar pela outra situação. Todos os acontecimentos foram em locais diferentes, mas foram todos no mesmo instante, no mesmo momento. Então, o primeiro foi logo após o diálogo que Deus teve com Satanás. Os salbeus saquearam as jumentas e os bois de Jó, matando todos os seus servos, restando apenas um para levar a notícia até Jó. O segundo foi que, em outro local, caiu fogo do céu e matou todas as ovelhas de Jó e seus servos que ali estavam, restando apenas um para trazer a notícia. Interessante que Satanás, ele deixava um para levar a notícia para Jó, para que ele tivesse, né, noção do que estava acontecendo. Em terceiro, em outro local, né, os caldeus saquearam os seus camelos e mataram os seus servos, só deixando um para levar a notícia. E o quarto e a pior tragédia que poderia acontecer é que seus filhos estavam festejando quando um vento derrubou a casa em que eles estavam e matou todos eles, restando apenas um servo para levar a notícia para Jó. Então, esses acontecimentos, eles praticamente aconteceram na mesma hora, como eu já disse. A crueldade de Satanás era tão grande e o objetivo dele era desestabilizar Jó emocionalmente e espiritualmente, com o objetivo de fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, né? Jó, num ato de humilhação, no momento que ele recebe todas essas notícias, ele rasga suas vestes, ele rasga as vestes e se põe diante do Senhor e começa a adorar o Senhor. E dessa forma, ele frustra os planos de Satanás ao momento que ele começa a adorar o Altíssimo e ele não culpa Deus pelo seu sofrimento. Essa parte vocês podem acompanhar em Jó, capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Mais uma vez, Satanás, então, chega até Deus e, mais uma vez, ele dialoga sobre os acontecimentos, né? Deus mostrou para ele que, mesmo em meio a tudo que Jó passou, ele ainda assim continuou firme na presença de Deus, continuou como um servo fiel e íntegro, né? Então, Satanás, ele faz mais um argumento para Deus. Ele continuou da mesma forma porque não foi tocado osso no osso, né, na carne. Então, se ele tivesse sido tocado no próprio osso, a dor dele faria com que ele blasfemasse contra Deus. Essa era o diálogo que Satanás tinha com Deus. Então, Deus, mais uma vez, permite que Satanás toque em Jó, né? Além de tudo que ele já havia vindo sofrendo, mais uma vez, Satanás permite que Jó fosse tocado. E dessa vez, ele é tocado em seu corpo e causando dor insuportável, né? Deus permitiu que Satanás
fizesse aquilo que ele queria, a intenção dele, mas não permitiu que ele tirasse a vida de Jó, né? Então, Satanás, ele feriu Jó com chagas malignas dos pés à cabeça, levando Jó a pegar um caco de telha para se coçar. Ele perdeu o apetite, teve febre constante, pontada nos ossos, insônia, sua pele ficou em erupção constante, seu hálito fétido foi desprezado, sua pele escamava, sua visão falhou, era grande a sua dor. E ele chorava constantemente. Além de ter o seu sistema psicológico abalado também. Imagina, quem consegue ficar... tá acontecendo tudo isso, não, eu tô de boa. É impossível, né? É impossível uma pessoa ficar psicologicamente bem diante de todas essas situações, né? Como eu disse, para mim, eu acho que já me desestabilizava só na primeira parte. Essa segunda parte justifica a parte onde Jó pede a morte, né? Vocês podem ler na página do livro depois, na página 27. Na página 27, vocês vão ver as referências sobre os sofrimentos de Jó. Então, aqui vai ter certinho as referências de tudo que Jó passou, né? Sobre os tumores, sobre os tumores por todo o corpo, a depressão, falta de apetite, a febre constante, né? Todos aqueles sintomas que eu disse para vocês agora, vocês podem depois acompanhar a leitura do livro, olhando as referências bíblicas. Vai ser legal também, dá uma visão bem diferente. Vamos lá para o nosso próximo tópico. As visões sobre as causas do sofrimento de Jó. A perspectiva dos amigos de Jó, que o acusavam de pecado, e ao pensamento do próprio patriarca, que defendia a sua inocência. Então, Jó, ele foi desprezado socialmente. E ele tentava defender a sua inocência, porém era sem êxito, né? Ele não conseguia convencer as pessoas da sua inocência, né? Em lugar de amigos, Jó teve zombadores. Os seus amigos não tinham palavras de consolo, tampouco entendiam que todo sofrimento era por permissão divina. Ele foi desprezado por seus familiares e servos. Jó foi literalmente abandonado por todos os que o cercavam. Até os servos que sobraram, eles também os abandonaram. Também abandonou Jó. Ele tornou-se provérbios entre os povos. Ele fala que ele se tornou provérbio. Ele foi ridicularizado entre os povos. Eles riam dele. Todos, eles tornavam Jó uma abominação para o povo, né? Então, um homem que era visto como um homem íntegro, justo, reto, né? Um homem respeitado por toda a sociedade, de repente, ele se torna provérbios entre o povo. Ele era ridicularizado. Então, essa era a visão, né? Do sofrimento de Jó, a perspectiva que os amigos tinham, né, sobre ele. Agora, a perspectiva de Jó sobre o seu sofrimento. Jó, em todo tempo, recusou os argumentos de seus amigos. Ele entendia que o seu sofrimento não era obra do acaso. Ele entendia que tudo aquilo havia um propósito. Deus não permitiria tal coisa se não fosse para ter um porquê no final de tudo, né? Embora Jó tenha usado de questionamento para com Deus, não encontramos em nenhuma parte do livro de Jó a desaprovação divina pelos questionamentos de Jó. O que as escrituras nos leva a entender que o anseio de Jó, o desejo do coração de Jó, não era afrontar Deus, não era afrontar. Então eu posso fazer questionamento com Deus? Sim, você pode, desde que você não afronte Deus. Esse não era
o foco de Jó. Ele não queria afrontar Deus, ele não queria causar uma desobediência, né? Questionando Deus. Mas, na verdade, o que Jó queria era chamar a atenção de Deus para ele. Ele queria uma audiência com Deus. Ele queria entender do próprio Senhor o porquê de todas aquelas coisas, né? Muitas vezes a gente passa por certas situações, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, reclamar, sair falando com as pessoas, sair reclamando, né? E quando nós temos um pouquinho de sabedoria, nós vamos direto aos pés do Senhor e vamos ter uma audiência com Ele, né? Dificilmente a gente se cala, e é um grande erro. Jó, ele teve que se calar. No final, ele teve que se calar para ouvir, né, os questionamentos de Deus. Então, ele permite com que Deus trate ele, né? Então, ele queria, na verdade, era ter um momento com Deus. Enquanto as pessoas acusavam ele, o que ele mais pretendia ali naquele momento era saber o porquê, mas não pelo que ele ouvia das pessoas. Ele poderia muito bem ter ouvido as pessoas que estavam ao lado dele, mas ele preferiu ter um momento dele com o Senhor e ele ouviu o próprio Deus falando com ele. A visão teológica sobre o sofrimento. Deus pode usar certos tipos de sofrimento para corrigir o homem e cada um dele tem uma causa e um objetivo específico. A gente vai fazer uma explanada um pouquinho para entender o que é esse sofrimento consecutivo, sofrimento punitivo, sofrimento instrutivo e redentivo. Né? Na verdade, eu achei muito legal esse livro, porque eu mesmo não fazia ideia, né, que existia essas permissões do Senhor. Para mim existia um porquê, existia um propósito, mas eu não entendia tão bem essa divisão que existe, né? No sofrimento consecutivo, é o resultado dos erros do próprio homem, né? Exemplo, as enfermidades, que é causada por vícios ou por ingestões de alimentos de alto teor de gorduras, né? Pelas ações humanas, como mentira, calúnia, a desobediência à lei divina, a leis humanas e divinas, né? Em Gálatas 6, versículos 7 e 8, fala que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, o sofrimento consecutivo é aquele que é provocado pelo próprio homem, né? Através das suas escolhas, através daquilo que ele escolhe para si. Então, tudo aquilo que ele escolher, existe uma consequência. Pode ser uma consequência boa, pode ser uma consequência ruim. Então, existe um sofrimento consecutivo. Existe também o sofrimento punitivo. Ele pode ser a ação de Deus para levar o homem a deixar suas más ações. Então, esse é como se o próprio Senhor estivesse punindo a pessoa, realmente. Em Provérbios 3, versículo 11 e 12, fala assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes a tua repreensão, porque o Senhor corrige aquele que ama, assim como o pai quer o bem ao filho. Em Hebreus 12, versículos 5 e 6 diz que o sofrimento corretivo é o resultado do amor de Deus e que tem como objetivo levar o homem a deixar os seus erros, né? Então, assim, Deus corrige porque ele ama. O pai que ama, ele repreende o seu filho. Então, o sofrimento corretivo, punitivo, ele vem, na verdade, para poder fazer com que a pessoa reconheça, né, o seu erro e se conserte, né? Um exemplo desse sofrimento punitivo está em Hebreus, está no cativeiro babilônico, onde no período de 70 anos o povo judeu seguiu a impiedade e desobedeceu a Deus. E aonde eles tiveram que ficar, né, nesse cativeiro pela desobediência deles. Outro exemplo também é a destruição dos egípcios no Mar Vermelho,
né, em Êxodo 14. Então, esses são alguns exemplos sobre o sofrimento punitivo. Tem também o sofrimento instrutivo. Não acontece como resultado de erros do homem ou a ira de Deus, mas porque é permitido pelo Altíssimo como objetivo de nos ensinar as verdades do Senhor. Eu acredito que o sofrimento de Jó foi esse sofrimento instrutivo, porque Deus ele queria instruir, né? Instruir o povo. Na verdade, instruir o povo de Deus através da leitura de Jó, né? Ele, através do livro de Jó, o Senhor pôde mostrar o seu poder, a sua grandeza, né? Então, ele usa o sofrimento de Jó para nos ensinar as grandezas sobre quem ele é. E neste caso, Deus revela o caráter de seu poder e de sua sabedoria, como eu disse, né? Exemplo, os discípulos no meio da tempestade. Ele mostra a sua capacidade de acalmar a tempestade. Então, nesse sofrimento, Deus ele consegue mostrar a grandeza do seu poder. Ele consegue demonstrar quem ele é, né? Ele consegue mostrar que ele está no controle da situação. Da mesma forma que aconteceu em Marcos 4:35, capítulo 4, do versículo 35 ao 40, né? Na questão ele acalmando a tempestade. Então, ele consegue manifestar o seu poder no sofrimento instrutivo. Tem também o sofrimento redentivo. O sofrimento redentivo, ele tem como objetivo beneficiar alguém. O maior exemplo desse sofrimento é a morte de Jesus, que através da sua morte, ele nos deu a salvação. Então, o sofrimento de Jesus nos deu a redenção, né? Ele nos leva à redenção, à salvação. Outro exemplo também de sofrimento que é bastante comum nos nossos dias de hoje é trazido pelas perseguições que muitos cristãos sofrem pela pregação da palavra, né? Muitos pregadores, eles morrem, chegam a morrerem para poder salvar uma vida do inferno, salvar uma vida do pecado, né? Então, esse é um sofrimento redentivo. Então, essa aqui é a visão teológica sobre o sofrimento. Agora nós vamos para o capítulo de número 3, a guerra espiritual. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Ok. A guerra espiritual, nós vamos abordar a realidade de como que acontecem as batalhas espiritual entre o reino de Deus e Satanás, entre o bem e o mal. A realidade da batalha espiritual. Pode-se dizer que a batalha espiritual ela teve início em centenas e milhares de anos. A Bíblia, na verdade, ela não é bem clara quando se iniciou, né? Mas, antes da existência do homem, quando Lúcifer, o querubim ungido, se levantou contra Deus, o objetivo desde então de Satanás é investir contra o plano de redenção do Altíssimo. Então, o tempo todo ele age contra esse plano de redenção, contra o plano da salvação. Esse plano foi profetizado logo após a queda do homem, anunciando o nascimento de Cristo e a derrota de Satanás na terra, e a restauração do homem caído, que aconteceu em Gênesis 3, Gênesis 3, versículo 14 e 15. Após a queda do homem, a terra tornou-se um palco de guerras espirituais. Então, assim, é normal nós termos guerras espirituais, batalhas espirituais, né? De um lado está Deus e de outro está Satanás. E Jó foi alvo de Satanás nessa batalha, onde o desejo era fazer com que Jó blasfemasse e assim perdesse a redenção. Porque foi frustrado, e assim, porém, Satanás ele foi frustrado, né, ao vê-lo que, diante de toda a situação, ainda assim, Jó continuava firme
na presença do Senhor. Satanás e o sofrimento de Jó. Sendo Satanás o autor e o executor do sofrimento, executor do sofrimento de Jó, o que ele objetivava com esse sofrimento? Qual era a vontade de Satanás ao fazer com que Jó passasse por todo esse sofrimento, né? O anseio dele o tempo todo foi levar Jó a blasfemar contra Deus. Ele queria provar que Jó ele não era tão fiel, não era tudo aquilo que Deus testemunhava sobre ele, né? E que de certa forma ele vivia daquela forma porque ele era um homem abençoado, e à medida que ele tocasse em tudo que ele tinha, ele ia sim blasfemar contra Deus. Ele ia falar palavras injuriosas contra Deus, ele ia reclamar contra Deus, né? Porém, o que ele não esperava era que Jó ele não fez exatamente como ele esperava. Muitas vezes, nós, com o ato de reclamar, dizer palavras injuriosas, criticar Deus, está dentro dos planos de Satanás. Então, é algo assim que nós precisamos sondar. É um aprendizado, né, que nós temos diante desse livro de Jó, que nós não devemos dizer, reclamar diante das circunstâncias, né? Embora a gente acaba sendo levado pela situação, mas que isso nos afasta do Criador, e enquanto nós agimos de tal forma, nós fazemos com que a vontade de Satanás seja atingida, né? Que é fazer com que nós, cristãos, abrimos a boca para falar contra Deus, né? Jó, ele foi um grande exemplo para nós, que embora tudo o que ele passou, todo o sofrimento, ele apenas adorou. E as tentativas de Satanás foram frustradas. A proposta de Satanás é macular a imagem de Deus. Como não pode enfrentar o Altíssimo diretamente, ele usa pessoas para macularem a imagem do seu Criador. Diferente do arqui-inimigo de Deus, nós temos o nosso amado Espírito Santo, que nos leva a adorar e agradecer a Deus, independente da situação ou do grau de sofrimento. Então, no momento que nós estamos passando por alguma situação, nós precisamos clamar ao Espírito Santo e ele vai nos incentivar, ele vai nos levar a adorar o Senhor, e nesse momento nós vamos tirar os nossos olhos da situação e vamos olhar diretamente para o Senhor. Isso nós conseguimos através do Espírito Santo, né? A gente vai ver agora as estratégias de Satanás. As estratégias de Satanás. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo ok? Ok. A principal estratégia usadas, e isso foi usada com Jó e é usada para nós também, são a imprevisibilidade, surpresas, sofrimentos acumulativos, ataque aos bens mais preciosos do homem e as notícias devastadoras. Todos esses métodos foram utilizados em Jó. Dessa forma, quando passamos por tais sofrimentos, podemos ter a certeza que existem ações de Satanás por trás. Então, quando acontece alguma situação como essas que foram ditas, que são usadas como estratégias dele, a gente tem a certeza que ele está por trás, né? Não existe outro culpado além dele. E qual que é a função dele? Tentar nos desestabilizar emocionalmente e espiritualmente para que nós começamos a criticar a Deus. O próximo tópico, Deus e o sofrimento de Jó.
3. Eu acho que eu voltei aqui. 3.3. Deus e o sofrimento de Jó. A permissão divina e o silêncio do Altíssimo são estratégias que o Eterno utiliza na batalha espiritual para executar o seu plano de uma forma que ninguém conhece. Embora parecesse injusto Deus ter permitido que Satanás tocasse no seu servo, mas o plano, né, era com que Deus entregasse a derrota de Satanás nas suas próprias mãos, né? O plano do Senhor, ele tinha um plano em todo o tempo, ele conhecia o servo dele, né? Então, ele sabia que no final ele seria glorificado, ele seria louvado. Então, a perfeição, essa é a perfeição, né? A gente já pode até falar do próximo tópico, a perfeição do plano de Deus. A permissão divina, o silêncio dele, fez com que as estratégias dele para chegar até o seu servo fosse atingida, né? Deus pôde provar com tudo isso, né? Já falando também sobre a perfeição do plano dele, ele pode provar que ele é o único a ser louvado, mesmo em meio à desgraça humana. Ele revela, através da desgraça humana que Jó vivia naquele momento, o seu poder e a sua grandeza, isso fazendo com que ele fosse louvado, né? Que ele fosse adorado, mesmo diante daquela situação. Agora a gente vai já decorrer um pouquinho, já estamos chegando a 1 hora, falta pouco. A gente vai decorrer agora para o capítulo número 4. A celebração da palavra e do louvor e da fé. Nesse capítulo, vamos abordar as reações de Jó por meio de seu conhecimento sobre Deus. Olá? Então, meu filho? A live. Caiu a... Eu acho que caiu, né? Eu vou voltar aqui. Aí voltou agora. Estão vendo? Estão vendo? Ok. Então, como eu estava dizendo, quem que confiaria a sua vida em quem você não conhece? Né? Como que você descansaria e continuaria com uma fé em alguém que você não conhece? Essa não era a realidade de Jó. Jó, ele tinha um conhecimento muito grande sobre quem era Deus. Né? Ele era íntimo de Deus, de uma forma que ele ouvia suas orações e atendia ele. Para que sua fé não perdesse, Jó, para que sua fé não se perdesse, vou esperar passar esse caminhão, gente. Passou. Para que sua fé não se perdesse, Jó prova o grande conhecimento que ele tinha em Deus. E conforme o decorrer da história, com os fatos que ocorreram, se ampliava o seu conhecimento. Então, ele diz, né, em Jó 42:5, ele fala assim: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu amo esse versículo, eu amo demais. Eu posso dizer que a minha conversão foi baseada nesse versículo. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas quando eu me converti, os meus olhos podiam ver quem realmente ele era, através das manifestações dele na minha vida.
A vitória de Jó resultou em 3 pilares. Seu conhecimento sobre Deus, resultado da sua comunhão com o Altíssimo. Então, Jó, ele tinha conhecimento de Deus, que era resultado da comunhão que ele tinha com ele. A sua fé no Todo-Poderoso, outra vitória, sua fé no Todo-Poderoso, que era resultado do conhecimento sobre o Senhor. Então, ele tinha comunhão e conhecimento. E o terceiro pilar, a sua adoração, que faz com que sua história seja considerada como um triunfo de louvor. Então, a adoração de Jó também era um diferencial dele, né? Ele tinha, então, comunhão, conhecimento e adoração. Eram os 3 pilares que levou à vitória de Jó, que nós vamos ver logo em diante. A fé, a gente vai falar agora, na verdade a gente está falando, a gente ainda está na fé. Não, agora a gente vai falar sobre o tópico 4.2, a fé de Jó. A fé, ela não anula os problemas e as tristezas, mas é o combustível espiritual de quem nos fará perseverar. A fé, ela não anula a tristeza e os problemas, mas é o combustível espiritual que nos fará perseverar rumo à vitória. Ok. Então, muitos confundem fé com sentimento. Muitos, né? Quando a pessoa está bem, ela se sente bem, então ela louva de uma forma diferente, né? Ela é toda extravagante na adoração, né? Se solta, ela agradece, ela posta no Facebook palavra de adoração, ela posta nos stories que ela está super feliz, então ela vai e quer manifestar a fé dela, mas a fé não é baseada nos sentimentos. E muitas vezes confundimos isso, né? As pessoas, quando elas confundem, elas também têm... elas também utilizam, elas frequentam mais o culto, elas sentem necessidade de vir no culto, né? Elas sentem necessidade de testemunhar que Deus tem feito. Porém, quando esse sentimento de alegria e bem-estar desaparece, a pessoa entra em depressão, né? Ela fica desgostosa com Deus, ela fica desgostosa com a igreja, com os pastores, com o ministério, né? Por quê? Porque ela confunde o estado de espírito dela, né, com a fé. E não é dessa forma que funciona. Nós não podemos ter uma fé que oscila. Uma hora ela está aqui, outra hora ela está aqui. Isso não pode ser confundido com os nossos sentimentos, né? A fé está presente no espírito e não nos sentimentos. Independente de como me sinto, eu tenho fé. E ela deve ser imutável. Foi o que aconteceu com Jó. Independente do que ele estava passando, independente de toda a situação, contexto que ele estava vivendo, ele adorava. A fé dele não foi atingida, ele continuou firme no Senhor. E claro que isso foi devido ao conhecimento que ele tinha, à comunhão que ele tinha, à intimidade que ele tinha com o Senhor, a adoração que ele tinha ao Senhor, né? Lógico que ninguém consegue chegar a esse ponto na fé se não for através desses pilares. Então, é mais um entendimento que a gente ganha sobre esse livro de Jó, né? Jó não deixou de confiar em Deus, mesmo em seu estado mais crítico, como já havia dito, né? Em Hebreus 11:1 fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu não preciso ver para mim crer. Eu preciso crer e confiar e permitir que a minha fé seja inatingível, né? Em Hebreus 11:6 fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Então, é impossível agradarmos a Deus sem fé. É praticamente o que esse versículo diz. Nós precisamos crer que ele existe e que ele é o galardoador daqueles que buscam a ele, né? Em Romanos 1:17 fala assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. No tópico 4.2.1, deixa eu ver, tá aqui. A fé e o conhecimento sobre Deus. Sem conhecermos a Deus, é impossível acontecer atos de fé. Como eu disse, é impossível você crer, você confiar, você ter atos de fé, manifestar sua fé sem você conhecer. E a forma que Deus se revela à pessoa é através da sua palavra. Não existe outra forma de Deus se revelar, se manifestar para nós. E o conhecimento que Jó tinha sobre Deus o levou a fazer declarações que exaltavam a perfeição do Todo-Poderoso. Em Romanos 10:17 fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a nossa fé ela tem que ser centralizada pelas Escrituras Sagradas. Não existe uma outra forma de nos aprofundarmos em conhecer Jesus se não for através de sua palavra. Vamos seguir para frente. Vou correr um pouquinho agora. As fontes e o objetivo do louvor. As fontes e o objetivo do louvor. A fonte de inspiração do louvor é o Espírito Santo, e dele vem o impulsamento para louvá-lo. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 12, versículo 13, que ninguém exalta ao Senhor sem a ajuda do Espírito Santo. E outra fonte de louvor é a Bíblia Sagrada. Por ela aprendemos a louvar e somos incentivados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Através da Bíblia, entendemos que Deus gosta de ser louvado com instrumentos e com danças. A Bíblia também apresenta o objetivo do louvor, que são adorar e enaltecer a Deus. A Bíblia tem que ser um instrumento principal de composição dos louvores. Ela tem ali a complexidade, ela é completa, ela mostra assim, a perfeição de como Deus gosta de ser adorado, né? A teologia do louvor. O louvor bibliocêntrico exalta a existência do Altíssimo em suas características. Dessa forma, todo louvor tem um conteúdo, uma teologia e deve expressar algo de Deus. Para isso, é necessário que o adorador conheça o Senhor, os seus atos, a sua qualidade, e isso só é possível através dos estudos das Escrituras Sagradas. Deus deve ser o centro de todo louvor. Não existe louvor, não existe adoração aonde Deus não é o centro. Então, se Deus não é o centro, não é adoração, não é louvor, né? E todo louvor tem que ser cristocêntrico. Todo louvor tem que ser bibliocêntrico, ter a Bíblia como uma inspiração, né? O livro que mais nos auxilia nesse sentido é o livro de Salmos, que vai ser o que a gente vai estudar na próxima aula. As características do louvor de Salmos são presentes em Jó nos seus 42 capítulos. Então, assim, é como se um livro completasse outro, né? A adoração de Jó vinha através dos livros de Salmos. No tópico 4.3.3, o louvor em espírito e em verdade. Em João 4, ao falar com a mulher samaritana, Jesus disse que chegaria a hora
em que verdadeiros adoradores adorariam o Pai, em espírito e verdade. Nesse texto, Jesus mostra qual a importância que Deus dá ao louvor, né? Ao ponto de procurar pessoas dispostas, com o coração sedentos, a adorar Ele em espírito e em verdade. Em Jó, encontramos não apenas sofrimentos, mas riquezas teológicas sobre a fé, o louvor e o conhecimento de Deus. Então, vocês podem observar, até aqui, se a gente fosse parar aqui, que não se trata apenas do sofrimento de Jó. Na verdade, nós falamos menos do sofrimento e mais das revelações que Deus tinha a apresentar dentro desse livro. Então, existe uma grandeza teológica, uma riqueza de conhecimento que nós podemos tirar através do livro de Jó, né? Agora nós vamos passar para o último capítulo, capítulo 5, e já vamos partir para a finalização. Nesse capítulo, ele aborda dos capítulos 38 a 42, ele registra o encontro entre Deus e seu servo. Dentro desse capítulo estão as perguntas que o Criador fez a Jó antes de restaurar a saúde dele, né? Então, nesse capítulo, Deus revela a sua soberania. Então, aqui vai ser concluído todo o plano de Deus no momento em que ele permite que Satanás toque no teu servo. Então, agora, nesse capítulo, nós vamos compreender qual realmente era os objetivos de Deus em permitir que tudo aquilo acontecesse, qual o propósito desse livro, né? Então, os segredos do encontro com Deus. O maior desejo de Jó, como eu já havia dito, era se encontrar com Deus para fazer-lhe algumas perguntas sobre a razão do tamanho sofrimento. Então, Jó, ele ansiava ter esse encontro com Deus, de uma forma que ele disse assim, que mesmo que tudo aquilo acabasse, né? Se ele acabasse em morte, ele estava feliz, porque ele ia conseguir encontrar com Deus. Então, nada abalava Jó, nada chegava ao ponto de tirar a fé dele naquilo que ele poderia alcançar em Deus, né? O caráter teológico das perguntas feitas por Deus a Jó. As 71 perguntas revelam grandiosidade sobre o Criador. Então, Deus, ele faz esse questionamento para Jó, mas a intenção dele era revelar a sua grandiosidade. Uma das perguntas que ele faz, só para nós termos, né, um pouquinho de noção, né? Em Jó 38:4, que ele fala assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Onde você estava enquanto eu fundava a terra? Né? Fazemos saber se tem inteligência. Diz, né, se você tem inteligência. Outra, em Jó 38:28, ele fala assim: a chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? Então Deus, ele começa a mostrar os detalhes da tua criação, os detalhes da criação, né, que muitas vezes passa despercebido, né? A grandeza do Senhor muitas coisas que o Senhor fez. Então ele precisava mostrar o seu poder, a sua grandeza. Então ele faz essas indagações, ele faz essas perguntas, mas com o intuito de levar Jó a entender, a ver Deus de uma forma diferente. Deus mostra a Jó que tudo que acontece tem permissão divina. Porém, nada fugiu dos seus planos. Então, mesmo que tudo aquilo viesse a acontecer, estava acontecendo com Jó, foi com a permissão divina, porém, estava dentro dos planos dele, né? Então, nada fugiu do seu controle. No tópico 5.2, conciliando Jó 38:2 com Jó 1. No capítulo 1, quem vem com o plano de destruição a Jó foi Satanás.
Porém, no capítulo 38, Deus diz que tudo que foi realizado segundo a sua vontade. Então, Satanás ele não tem mérito em nada. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, né? Isso gera algumas dúvidas na mente dos cristãos. Se nós formos olhar por de uma forma, né? Se nós formos olhar de uma forma externa, sem mergulhar, sem se aprofundar, conforme nós estamos fazendo aqui, a pessoa realmente tem gera uma confusão na mente da pessoa. Mas como assim? Satanás ele veio com um plano de destruição, mas no final de tudo só aconteceu porque Deus permitiu, então o culpado poderia ser Deus, né? Porém, isso é solucionado, essa dúvida, esses questionamentos são solucionados quando entendemos a onisciência de Deus, que quer dizer que Deus, o Criador, ele sabe de tudo, né? Então, ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele é rico em entendimento, conhecimento, sabedoria. Então, nada foge do saber de Deus, nada foge da sua vontade, né? Deus reina na Terra. As 71 perguntas se dividem em grupos com temas específicos. As 71 perguntas se dividem em grupos com temas específicos e já tem uma resposta natural, pois ninguém, exceto o próprio Deus, poderia respondê-la. Então, nas 71 perguntas que Deus fez a Jó, ele revela suas decisões sobre o que acontecer aos justos, o seu poder sobre a sua criação, a sabedoria revelada em suas criaturas, seu propósito com o sofrimento, sua transcendência e infinitude, a intimidade com sua criatura e o seu controle sobre as situações adversas. Jó reconhece a sua insignificância. Então, nesse momento, quando o Criador ele manifesta a sua grandeza através das perguntas, Jó, então, ele se sente indigno, insignificante diante da grandeza de Deus. Após a declaração de Jó, Deus pontua sua justiça com o objetivo de mostrar a pequenez humana. E isso gerou o resultado do encontro com Deus. E diante das revelações de Deus, nós vamos descobrir que a nossa insignificância diante da grandeza de Deus, o perdão é o caminho da vitória, o nosso conhecimento diante de Deus é pequeno. Então, mesmo que Jó tivesse um grande conhecimento sobre Deus, mesmo que Jó tivesse intimidade com Deus, toda essa situação trouxe conhecimento ainda maior de quem Deus é. Deus se revela a Jó, né? Então, isso gera um resultado muito grande na vida dele. Então, ele reconhece a insignificância, ele reconhece que o perdão é o caminho, né? E ele reconhece que o nosso conhecimento, ainda que conheçamos muito sobre Deus, é pequeno. Nós não sabemos exatamente quem Deus é. E, por último, a restauração de Jó. Então, após as perguntas, o reconhecimento de Jó sobre a sua pequenez, Deus restaurou tudo o que ele perdeu. E a restauração na vida de Jó aconteceu de forma inimaginável. Vocês podem ler depois o texto, é muito legal. Nossa, é muito lindo assim, a forma que Deus restaurou a vida de Jó. Enquanto ele orava, depois que Jó perdoou todos os seus amigos, olha aí, que o perdão é o caminho para a vitória. Então, depois que Jó, ele orou, perdoando todos os seus amigos, Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Isso está em Jó 42:10. Então, Jó deixou de lado todos os seus questionamentos e passou a louvar e adorar a Deus. Diante dessa história que nós aprendemos hoje, devemos tirar duas lições, dois aprendizados.
O primeiro é que não devemos vivenciar as circunstâncias da nossa vida, mas sim os objetivos dela. Viveremos então uma vida com propósito e não seremos infiéis diante das nossas crises. Então nós precisamos viver não diante das circunstâncias, mas com o objetivo que aquelas circunstâncias acontecem. Foi o que aconteceu com Jó, né? Enquanto ele tirou os olhos dele de tudo, da circunstância que ele estava vivendo, ele levou os olhos dele em adoração ao Senhor. Então ele chegou na compreensão do porquê que ele estava vivenciando tudo aquilo, né? O segundo aprendizado é que quando o Todo-Poderoso mostra ao homem quem ele é, o efeito destruidor do sofrimento é substituído pela sua presença restauradora. Então, quando nós entendemos quem o Senhor é, e quando nós colocamos ele exatamente no centro de todas as coisas, o efeito destruidor é substituído pela presença restauradora. Foi o que aconteceu com Jó. Embora ele estava naquele sofrimento, aquele sofrimento tremendo, a presença do Senhor era restauradora na vida dele. Então, ele vivia ali para adorar. Então, isso supria, amenizava a dor dele, né? E aí nós finalizamos, então, o nosso primeiro capítulo desse livro, de Jó. E aí nós ficamos, então, para a próxima aula, que será o livro de Salmos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Tá tudo ok? Ok? Eu não sei se o pastor Marcos está ouvindo, está online. Se ele vai fazer o encerramento. Acho que não, né? Acho que é para a senhora encerrar com a oração, pastora. Não tem problema. Eu peço perdão para vocês pela extensão, mas é que é um livro bem grandinho, eu fico assim até triste de ter que fazer essa explanação dessa forma, né? Poderia ser bem mais calma, mas nós temos um cronograma a seguir, então teve que ser dessa forma. Mas então vamos orar então, queridos. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, Deus, por esse ensino tão grandioso que o Senhor nos deu nessa noite, Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque a sabedoria vem do Senhor. Paizinho querido, que o Senhor possa abençoar cada casa, Senhor, que está presente agora nesse vídeo, nos assistindo, e aqueles que vão nos assistir, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, tenham um excelente final de semana, um dia abençoado, em nome de Jesus. E nos vemos na próxima semana. Tchau, gente.